Está em Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado cruzando os braços com ternura doentia. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação, a aversão, repulsa contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignar-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si? Que disparou para si mesmo no apostolado? A voz divina se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões. Eram doce e humilde no dia do Calvário. Para os outros, trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-lhe os interesses sagrados com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. É isso aí. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não consigo, eu estou vendo isso aqui, eu não consigo, Fátima, ainda achar esse equilíbrio para essa indignação, não. Eu não me sinto capacitada. Porque, na verdade, eu acho que eu levo muito de mim para isso, né? Não como Cristo, né? Cristo via muito essa questão da indignação. Eu nem acho que a palavra... sei lá. Enfim, realmente assim, né? Com relação aos outros. Na questão dele, estava tudo ok, né? Mas eu não consigo achar, assim, um equilíbrio para me indignar com as coisas sem me isentar totalmente, né? Assim, realmente vendo só com relação ao outro. Eu não sei explicar direito para vocês, não, esse meu sentimento qual é, não. Eu sou muito cuidadosa nessa questão, assim, de chamar atenção, sei lá, porque eu não me sinto capacitada para isso, entendeu? Eu fico muito temerosa ainda. Mas Jesus, com toda a sabedoria, é claro, né, com todo o amor que tem por nós, né, ele fazia isso com muita maestria, né? Fala aí, Tosé, eu não sei falar disso não. Não, sabe sim, tá falando muito bem. Tá falando muito bem. Você tocou num aspecto importantíssimo que você acabou de comentar. Porque olha só o que a gente está sofrendo hoje em dia. Nós estamos prisioneiros do idioma. Sabe o que isso quer dizer? Você falou de sentimentos e você tem total razão. Porque se a gente buscar no dicionário de sinônimos, eu gosto muito de consultar o dicionário de sinônimos. Se a gente for no dicionário de sinônimos e procurar a palavra indignação, tem dois grandes sentidos a palavra indignação. Porque o nosso idioma é extremamente pobre. Você usa a mesma palavra para mais de um sentido. É muito pobre. Então, existe dois sentidos. Um é no sentido de revolta. E por isso que eu quis colocar ali, ó, aversão, desprezo, repulsa. O outro é ira, ficar irado, fúria, ira, ódio, raiva. Então, indignação, existe essas duas formas de usar. Só que Emmanuel não está usando no sentido de ira, de fúria, de ódio, de raiva.
Jesus não ficou com fúria, nem com ódio, nem com raiva de ninguém. Porque não faz sentido. Compreende? Ele ficou com repulsa e aversão. Ele demonstrou repulsa e aversão. Então a palavra indignação aqui, ela está sendo, por isso eu quis botar aqui embaixo, não deu tempo de colocar aqui em cima, mas por isso eu quis botar aqui, ó, a indignação, aversão, repulsa contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Então, por exemplo, se é uma pessoa que é cara ao seu coração, uma pessoa que você tem uma certa proximidade e que você tem até um acesso a esse coração dessa pessoa, você vai demonstrar a sua repulsa, a sua aversão em relação a certas condutas. Porque você se preocupa com aquela pessoa. Não é isso? O que ele está querendo dizer é todo o planeta compõe-se de irmãos em espírito. Todos são filhos de Deus. Então deveríamos estar auxiliando nessa identificação. Mas isso não quer dizer que a gente tem que criar ódio e raiva dentro de nós. Que era o que você estava falando muito bem. Você estava falando justamente que eu estou olhando aqui agora o dicionário aqui de sinônimos. Eu falei, caramba, eu fui consultar isso e realmente o idioma, as pessoas usam. Nossa, eu estou indignado. Você pode usar a palavra indignado para dizer que está com raiva, com ódio, com fúria em relação a alguma coisa. Mas não foi nesse sentido que Emmanuel escreveu, ok? Mas você falou muito bem. Você falou do sentimento muito bem. Eu não me sinto preparado para chegar e falar para as pessoas como poderia falar quando eu vejo um problema, vejo um mal. Mas olha só o que ele colocou lá no final, que é importantíssimo para todos nós, e aqui eu acho importante a gente focar. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. Então, tem muitas pessoas que querem criticar o outro pela alegria de observar que o outro está cometendo um erro e que ela está sendo capaz de perceber esse erro e expor esse erro a todas as pessoas. Só que não é nesse sentido que ele estava tentando transformar aquela situação. Jesus, por exemplo, quando estava no Calvário, que eu considero como o maior milagre que possa existir para o nosso nível moral que a gente vive, quando Jesus estava no Calvário sendo crucificado, como assim? Alguém que tem todo o poder sobre as matérias, sobre o espírito, sobre diversos aspectos, ele não usou nenhum recurso das possibilidades dele para ele mesmo. Ele não usou. Ele fala isso aqui, ó. A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões era doce e humilde no dia do Calvário. Ou seja, ele estava preocupado com o futuro e com os equívocos que aquelas almas estavam cometendo para com elas mesmas. Enquanto que, no dia do Calvário, ele podia ficar indignado, enérgico e falar: vocês não devem matar o próximo. Ele fez isso? Não. Vocês não devem crucificar pessoas. Ele fez isso? Não. Olha que coisa incrível. A voz divina dele foi o quê? Doce e humilde no dia do Calvário. Parece um contrassenso, né? Porque fica um contrassenso pra gente se a gente observar pela lógica materialista, pela filosofia de vida materialista, mas pelas leis divinas, ele fez o certo. Ele quis deixar claro para todas as pessoas que estavam presentes no templo para falar: olha, aqui não é local de ficar comprando a fé alheia, de ficar enganando as pessoas, de ficar Porque aquelas pessoas que estavam indo lá, a gente tem que olhar o contexto histórico. As pessoas que seguiam para o templo para dar as oferendas, não sei se todo mundo lembra, a pessoa, ao acessar as rampas de acesso para o grande templo, né, as pessoas compravam animais, compravam objetos. Então, se alguém falasse assim: eis aqui um colar que te purifica, tinha fila para comprar um colar que purifica. As pessoas não tinham acesso à leitura. A maioria não sabia ler nem escrever. Então, que alguém falasse que é o melhor para o templo, as pessoas seguiam. E, ao mesmo tempo, temos que lembrar que o templo naquela época, o templo
de Israel ali, né? Ele era basicamente, ele também fazia o papel de banco central, né? Não existia lugar mais seguro para guardar recursos de ouro, moedas. Então eles misturavam as coisas. Ora, se é um templo divino e se objetivos ali são divinos, como é que você pode começar a atividade divina enganando as pessoas de forma consciente para conseguir aumentar vendas que não tem nada a ver com a atividade divina? Entende? Então ele demonstrou energia para deixar claro, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então algumas pessoas usam essa frase para dizer, tá vendo? Deus quer alguma coisa material. Não quer. Deus quer o seu progresso. Como é que você vai dar alguma coisa a Deus? Deus tem tudo. É tudo dele. Algumas pessoas até justificam isso em outras unidades religiosas para argumentar sobre dízimo, sobre doar tantos % da tua vida, do seu trabalho, do seu esforço para a igreja. Mas qual o problema disso tudo? Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não está falando do mesmo objeto. Ele está falando de objetos diferentes. Então, um é um objeto material, que são os impostos, é lei. E existe uma lei divina, que, por exemplo, a lei de progresso, a lei de amor. Como é que você vai dar amor a Deus? Ué, amando a criação de Deus, amando as outras criaturas de Deus. É a única forma de você dar a Deus o que é de Deus, né? Como é que você vai dar a Deus o que você não tem? Né? Você não pode achar que você vai pegar alguma coisa material, uma casa, um carro, eu vou cavar a terra e vou achar ouro e vou dar a Deus. Mas quem forneceu energias para aqueles átomos se aglutinarem durante milhões de anos para formar o átomo, formar o elemento ouro, para ele solidificar, se unificar, foi Deus, não fomos nós. Só porque você cavou e pegou o ouro, ele não é teu, não. A gente fica com essa coisa meio distorcida na nossa mente, achando que nos pertence. Então, esse âmbito, né, o meio de campo dessa história toda, é muito complexo de entender, porque muitos até acreditavam que Jesus não foi enérgico no templo. Não foi enérgico. Mas ele possui envergadura moral para chegar e falar, olha, a casa de Deus, essa estrutura religiosa que a maioria procura para fazer preces, para pedir ajuda, para pedir apoio, é algo divino. As pessoas estão... Você não pode alterar o propósito enganando essas pessoas. Então, ele deixa claro, quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si? Jesus nunca pediu nada a ninguém. Nada. Que disparou para si mesmo no apostolado? O que ele chegou e falou? Olha, está aqui o apostolado, está aqui a boa nova. Agora, essa parte aqui é minha. Jesus nunca falou isso. Nunca. Muito pelo contrário. Então, fica bem difícil para todos nós, porque nós temos uma dificuldade muito grande de exercer esse papel de combater o mal. Mas ele deixa bem claro aqui em cima, numa frase, Emmanuel destaca aqui pra gente, ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. Então o que ele está falando? Por que ele quis botar a vírgula a começar de nós mesmos? Porque temos que focar primeiro no mal, que nós somos tolerantes do nosso mundo íntimo. Quantos aspectos maléficos ainda habitam a nossa forma de sentir a vida? Quantos aspectos que observamos o resto do mundo com uma lente que propaga sem querer, digamos assim, né? Sem querer, de forma quase que culposa, né? Tem que criar culpabilidade para a pessoa quando ela propaga o mal e ela não está realmente consciente do que está fazendo. Ela está fazendo porque a maioria faz. Por que você usa um capitalismo agressivo a ponto de tomar a casa dos outros? Ué, mas está na lei, né? Na lei do mundo. Eu posso tomar a casa dos outros, qual o problema? Eu sou um banqueiro, faz parte da minha atividade. Não, mas você acha que isso é um mal? Mas aí são dois aspectos diferentes. A vida material que eu vivo no dia a dia, eu uso um critério. E a vida que eu uso religiosa, eu vivo de outra maneira. Então, já marca aí o problema
que ele está destacando aqui para a gente, a começar de nós mesmos. Existe uma série de maus que praticamos no dia a dia que são tolerados por nós mesmos e que deveríamos ter uma aversão, uma repulsa contra esses prejuízos da alma que nós provocamos para a nossa própria alma. O mal que nós provocamos para a nossa própria alma. Então, tudo que você falou a respeito que você falou inicialmente, Fátima, foi importantíssimo, porque você chegou e falou claramente, eu não me sinto à vontade, do meu próprio mundo íntimo, fazer uma crítica a alguém, tentar demonstrar até indignação, né, aversão e repulsa ao mal que o outro provoca. E você está coberta de razão, porque nós temos que fazer isso primeiro em nós mesmos. Então esse processo que ele está pedindo aqui, não é porque nós temos envergadura moral para fazê-lo. Agora, também a gente não vai ficar batendo palma, porque às vezes ocorre ao contrário. Às vezes o problema é que estamos convivendo às vezes com pessoas que nós somos responsáveis em dilatar as percepções divinas dessas almas que convivem conosco, e a gente vai e prefere, poxa, isso aí vai dar muita confusão, né? Eu vou ficar na minha. Eu vou me meter nisso? Né? Isso aí é cada um que cada um procura a sua parte, procura fazer o que dá para fazer. Então, temos que começar em nós. Aqui, ó, em nós mesmos. A começar de nós mesmos. Então ele foi categórico aqui, tentei marcar aqui de outra cor, vou sublinhar aqui. Por quê? Nós não podemos ser tolerantes com o mal. Ou seja, existe uma série de equívocos que nós praticamos no dia a dia e nós somos tolerantes, a gente aceita. Sabe? O capitalismo é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Mas todo mundo critica o presidente, todo mundo xinga o presidente, eu sou só mais um. E, cara, quando tu vê, são milhões de almas vibrando contra um outro ser humano. Mas adivinha, aquele outro ser humano é criação de Deus. É obra divina. Aí você não pode amar a Deus e contrariar e lutar contra a obra divina. Então é um contrassenso. Então essa mesma versão e repulsa que ele comenta aqui, ela tem que se basear e ser alicerçada com o nosso mundo íntimo. Primeiramente com o nosso mundo íntimo. Porque existem coisas que nós não criticamos nos outros porque nós também praticamos. Aí, vou criticar o outro? Eu não, poxa. Eu quero me tornar o outro. Né? Então é um problema grave que a gente vivencia hoje em dia. A gente não percebe o nosso mundo íntimo. Então você falou muito bem, Fátima. Como você começou, eu não me sinto à vontade de falar para alguém alguma coisa, né? Porque o nosso coração fica indignado, aquele dilema do idioma, né? A indignação aqui não é no sentido de ódio, né? Não é para você criar ódio no seu mundo íntimo, mas para demonstrar sua repulsa. Poxa, isso não é certo. Isso não deve ser feito, não deve ser praticado. Temos que conversar e temos que resolver isso. Então tem aspectos muito graves que ocorrem em diversos laços de família, em que um, de certa forma, acoberta o outro. Porque quase que parece que o outro está falando, estou fazendo errado. Você não vai falar nada, não? Parece que a pessoa fica a encarnação inteira do seu lado fazendo assim, eu estou fazendo errado, você não vai falar nada, não? Parece até uma provocação. Mas às vezes as pessoas que são caras aos nossos corações estão aguardando de nossa parte uma palavra de amor, uma palavra de apoio, no sentido de desfazer aqueles princípios que estão sendo adotados e que produzem e que refletem o mal. Então, como falar com alguém é difícil. Como a gente já conversou aqui inicialmente. Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele tem envergadura moral para isso, né? Nós não temos. Esse é um aspecto que a gente tem que realmente ponderar sempre. E a gente tem que parar com essa mania, né? Deus faz tudo. Deus não vai acabar com o mal do mundo. Isso é uma utopia humana. É uma utopia de diversas filosofias e teologias. Não acabou e não acabou. Quando um avião passou por Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, que ele jogou a bomba, Jesus e Deus e toda a divindade não derrubou o avião, não parou aquela bomba e instantaneamente desencarnou mais de 100 mil pessoas.
de Hiroshima e de Nagasaki. Então não vai ter, não, fica tranquilo, não vai ter uma intervenção divina proibindo, não faça isso. Isso já existe automaticamente, nós estamos prisioneiros a esse mundo físico. Nós só podemos agir e reagir com certas limitações. E mesmo com essas limitações, nós produzimos o mal em abundância. Então, vamos observar diversas pessoas argumentando às vezes princípios de lógica, mas sem fundamento nenhum de verdade. Toda a evolução que teve de tecnologia e de evolução no mundo veio através das guerras. Essa é uma leitura que você pode ter. Mas a tecnologia teve que ter sido desenvolvida primeiro para poder ser usada na guerra. Então, o avião ele foi desenvolvido, mas não foi para a guerra. As pessoas que estavam desenvolvendo nem eram militares, nem tinham nada a ver com o militar. O militar pega aquele princípio e utiliza para a guerra, mas aí é a função de cada agrupamento. Mas, ao mesmo tempo, também não é culpa por si só do militar. A culpa de uma nação entrar em guerra com outra, inicialmente, é da própria nação. É de todos os habitantes da nação. O militar apenas dá cumprimento à vontade da nação. Porque a gente gosta de falar sem botar culpa no outro, né? Não, o país entrou em guerra, mas porque a maioria concordou com a guerra, foi a favor da guerra, mas quem decidiu foi o Senado, foi o presidente, foram os militares, não fui eu. Como não foi você? Foi você também. Não existe isso, né? A gente tem que parar de ficar fugindo da raia. Então, ele deixa bem claro, precisamos parar, né, de ser tolerantes, né, dilatar tolerância com o mal, primeiramente com o nosso próprio mundo íntimo. Não podemos dilatar essa tolerância com o mal. E o que é mal é mal. Fazer guerra é bom? Não, então fazer guerra é ruim. Vai começar a guerra, divulga, opina, fala, mostra sua repulsa, sua aversão, sua repulsa, sem cair nas malhas do ódio, da raiva, que também são sinônimos para indignação. Mas é um outro sentimento. É um outro sentimento. O sentimento principal que Emmanuel está traçando aqui para a gente, na página, é aversão, repulsa. Né? Como é que você vai desconstruir o mal do mundo? Construindo o bem. Mas o bem vai conviver pacificamente com o mal? Não, vai ter conflito, vai ter problemas, mas vamos ter que criar soluções para desfazer o mal com a presença do bem. Vai ser inevitável isso. Mas fala aí, Ana, um pouquinho pra gente. Essa página é bem complicada, né? Mas a gente tem que falar quando tá desejando mal dos outros, né? Sim, porque... A gente tem que chamar a atenção. Sim, a gente pode fazer as críticas no sentido construtivo. Aliás, só existe crítica construtiva se você apresenta um outro meio de comportamento. Né? Por exemplo, não joga o lixo no chão. Olha lá, você fica jogando lixo no chão, hein? Ou você pode falar, não seria melhor, mais prudente, jogar o lixo naquela lixeira que está ali atrás? Afinal de contas, pode ser que não dê tempo de ninguém recolher, vai chover, entupir bueiro, vão ter consequências desastrosas, pode até encher a sua própria casa. Não seria melhor a gente jogar no lixo? Então, é aquela questão de demonstrar a aversão ao ato, mas ao mesmo tempo tentando construir uma convivência, um hábito de dar outras opções. Porque às vezes a pessoa pode pegar e falar, não, na verdade, eu não joguei no chão, sem querer caiu da minha mão e eu não percebi. Então existe esse... Eu acho que as pessoas estão precisando, acho que todos nós estamos precisando acordar o bem que está dentro de nós. Eu acho que as pessoas estão muito esquecendo que fomos feitos por uma divindade, que somos filhos de Deus e que o bem está dentro de nós. Eu tenho visto, assim, adolescente falando, né, muito, e eles frisam muito no mal, estão muito ali no mal. Eles esquecem, acho que, dessa essência, que a palavra certa é essência. Nossa essência é boa, é do bem, né? Sim, então, com certeza, mas nós temos uma essência divina,
Mas, de novo, a essência divina, por si só, ela não produz nada se aquele que deseja dilatar essa essência divina não se preocupa em aprender e assimilar e exercitar a ação no bem. A ação no bem é igualzinha à ação no mal. Requer exercício. Você não pode começar a querer chicotear alguém e achar que você toma aqui o chicote e vai lá e chicoteia. Não é tão fácil assim. Você tem que saber segurar o chicote, aonde você pode bater, onde você não pode. Você precisa ter um certo treinamento, uma certa experiência. Na hora de ir lá curar a ferida de alguém que foi chicoteado, você precisa de ter treinamento para fazer os cuidados. Então, tanto no mal quanto no bem, requer desenvolvimento de conhecimentos, tanto em sabedoria quanto em amor. O problema é que ainda estamos saindo, largando ainda essas experiências do mal, e essas experiências vão ter que ser usadas agora no princípio do bem. Mas as experiências são as mesmas, com um enfoque diferente. Com um enfoque em ajudar, com um enfoque em amparar. Mas se a gente for observar, a filosofia de vida adotada em todo... Eu sei que vai parecer uma crítica à educação instituída nas nações, mas não é uma crítica não, é uma certeza absoluta de crítica. o ensino, ele ficou totalmente materialista. Totalmente materialista. Você pega livro de geografia, tá ali livre, estudando livro de geografia. Criancinha, 8 para 9 anos. 9 anos de idade, terceira série do ensino fundamental. Aí ele começa assim: o homem, quando está em contato com a natureza, ele transforma a natureza para as suas necessidades. Ele não está perguntando se deveria fazer isso e da forma que faz. Não deveria ser o contrário, não. A gente não deveria se adaptar um pouco à natureza? Então, basicamente, existem frases basilares que são construídas em todo o ensino. E o que o aluno faz? Já que é um livro, é uma verdade. Ele nunca vai conseguir separar e falar: professor, eu não concordo com essa frase. Não existe espaço para a área do ensino, para o setor de ensino. Ainda mais hoje em dia, a correria que é, o professor ele não dá aula mais para os alunos. O professor dá aula para um sistema. E o sistema cobra que o professor termine o livro em 2 meses. Se você tem que terminar aquele capítulo, 2 capítulos em 2 meses, você não está dando aula mais para os alunos, está dando aula para o sistema. O sistema quer que você dê aula em 2 meses, para fechar 2 capítulos. É regra, você tem que fechar 2 capítulos, sei lá, 3, 4 capítulos em X tempo. Então você não vai seguir a métrica de se preocupar que cada aluno absorva da melhor forma possível cada ensino e que dilate as suas capacidades de pensar. Olha, nós herdamos a forma como usamos vaso sanitário. Cada descarga, você gasta, sei lá, 17, 18 litros por descarga. Se você vai 5 vezes ao banheiro, multiplica. Se você multiplica por 8 bilhões de almas na Terra, se todos tivessem residência, você vai entender o volume de água que seria necessário. Não seria melhor usar terra? Não deveríamos desenvolver um vaso sanitário usando terra para processar e gerar adubo? Não seria mais inteligente? Mas não existe espaço para isso. Hoje o ensino não existe espaço para isso. Você não pode mudar nada das leis, das regras naturais que foram implantadas no sistema de ensino. Então, as pessoas estão sendo educadas, ensinadas a serem materialistas, sem falar que existe uma filosofia materialista ali por trás. Ela não está preocupada com o todo, está preocupada só com ela mesma. E aí começa o problema, né? Aí vamos começar a dizer que o governo é que tem que resolver o problema, que tem que aumentar a fiscalização disso, daqui a pouco você vai botar bilhões de pessoas para fiscalizar bilhões de outras pessoas que não são fiscalizadas. Então, toda uma sistemática de controle da mente humana. Hoje, o ensino ele é um sistema de controle da mente humana. A mente humana não tem opção de falar: eu não concordo com nada disso. E se você botar em prova, eu vou responder que o professor e o ensino está errado. Você não pode fazer isso. Quer dizer, eu fazia. Língua portuguesa, então, hífen. Quando tinha prova de hífen para mim, eu respondia todos com hífen. A professora ficava: como você sabe que isso aqui não tem hífen? Eu falei: professora, eu sou contra o hífen. E eu estou protestando contra o hífen. Você não entendeu, não? Eu vou sempre responder tudo com hífen.
Mas você pode falar com nota ruim. Esse é o custo do protesto. Eu não vou responder. Eu acho um absurdo me obrigar a decorar hífen. E eu achava, eu protestava e ficava por isso mesmo, entendeu? Então, hoje... Então, para você não protestar, você faz a prece. Então, mas aí você para e pensa, eu entendo que você está percebendo os alunos, mas os alunos estão sendo ensinados a viver assim. E se você for fazer o cálculo de horas que os alunos convivem com as pessoas da educação e o cálculo de horas que ele convive com os pais, você vai ter uma percepção chocante. 80% do tempo eles estão com os professores. Eles não estão com os pais. Aí eu vou falar assim, não, os pais vai mudar a educação do filho, vai mudar a percepção dele de mundo. Os pais, com 20% do tempo? Impossível. E 20% demandando, né, lazer, outros tempos, né? Eu acho que a gente tem que estar mais atento, chamar atenção. Agora eu vou chamar atenção. Não, mas você pode chamar atenção e falar, mas você acha que isso não é ruim para sua alma? Você acha que isso não é ruim para você? Você acha que está pensando de uma maneira muito negativa? Será que não existe outro fundamento? Será que não existe outras soluções, né, mais pacíficas, mais amorosas? Eu acho que existe, hein? Tem que buscar. É um grau de violência que a gente não tem noção, que está muito violento. Pensamento muito de... Vamos fazer a prece e pedir até para esses, né, modificar. Pode fazer. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a possibilidade do estudo sistematizado da doutrina espírita, que possamos, Senhor, dilatar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções, justamente para termos uma experiência diferenciada, seguindo os seus princípios de amor, de paz, de carinho, de fraternidade. Dai-nos força, Senhor, para nos acostumarmos realmente ao jugo, ao teu jugo, que guia sempre no caminho reto da divina lei, a divina lei de amor e de prosperidade e de apoio para todos, sem exceção. Nessa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Obrigada. Então vamos nós, né, Velho? Vamos nós aqui. Vamos falar sobre mediunidade. Deixa eu fechar mediunidade aqui. Nas crianças. Esse é um tema tenso. Vai ser até bom isso. Vai ser bom esse tema. Então vamos lá. Roteiro do mediunidade nas crianças. Então vamos voltar aqui para os subsídios, então, e vamos dar prosseguimento. Subsídio, vamos lá. Ao tratar em O Livro dos Médiuns dos inconvenientes e perigos da mediunidade, Kardec indaga o espírito que o assistia naquela ocasião. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Em resposta, o espírito diz de modo incisivo: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações, excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Mais adiante, o codificador insiste. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Não. Responde o espírito. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Então, quando ele deixa clara a expressão sobreexcitada, é que percebe que existem alguns traços na criança, que por vezes até não caracteriza o aspecto mediúnico contundente, né? Que convence realmente que vai ser uma faculdade mediúnica
fixa, constante. Pode ser só por uma semana, 2, enfim. Não ficou algo fixo. Então, para que os pais vão excitar, né? Ou seja, estimular, né? Ainda mais o aspecto mediúnico do ponto de vista da condição provocada? Não é adequado, não é um organismo ainda bem desenvolvido para suportar essas condições, né? Ele prossegue. Posto isto, 2 aspectos ficam evidentes no que diz respeito à mediunidade nas crianças, vista sob a ótica da doutrina espírita. A inconveniência de se estimular o exercício da mediunidade na face infantil e a manifestação espontânea dessa faculdade nos pequeninos. Então, quando ocorre a manifestação espontânea, é uma manifestação espontânea. Os pais têm que saber lidar com essa situação, explicar o que for necessário do ponto de vista moral e parar por ali. Não estimular. Nossa, quero. Porque a maioria dos pais pensam assim. Como é ver o filho jogando um pouquinho de futebol um pouco melhor, nossa, quero estimular ele para ele ser o Neymar. Tudo bem, Liv? Só um minutinho. Tudo bem, Liv? Engasgou? Desengasga aí, toma um pouquinho de água. Fica engasgada não. Vai lá, toma água. Lívia chegou a engasgar ali. Posto isso, 2 aspectos ficam evidentes. Então, esses 2 aspectos ficaram bem evidentes, né? O inconveniente de se estimular o exercício da mediunidade na face infantil é um aspecto. O outro aspecto, a manifestação espontânea. Né? Não é recomendável nenhum tipo de estímulo ou incentivo ao exercício da mediunidade. Ah, mas meu filho disse que viu um espírito. Depois ele disse que viu de novo. Tá, tenta tratar com uma certa naturalidade, mas não estimule, porque ele está numa fase muito incipiente da formação do aspecto físico e do desenvolvimento mental da criança, né? E nem as lembranças, né, do passado, né? Eu sempre tenho lido que a criança vai até os 7 anos já pode ter alguma lembrança da vida anterior. Então nem estimular isso nem... Exato. Né? Porque quando chega a 7 anos, passa até alguns casos, assim, a criança lembra que morou não sei aonde, aí você começa, morou mesmo? E como é que foi? E não sei o quê. Então, essas coisas você tem que ter bem, né? Filtrar, bem né? Delicadeza. Os pais têm que saber filtrar, mostrar que existe uma naturalidade nisso tudo. Não é que quando eu era criança da sua idade eu lembrava também, mas passou, não lembro mais não. Até então, habilidades, né? Exatamente. Algumas habilidades, como tocar piano. Aí bota a criancinha para se apresentar. Criança, às vezes, de fralda. Ele vai ter aquele... Às vezes, quando chegar a 7 anos, ele vai esquecer tudo. Então, justamente. Mas aí que tá. Os pais têm que saber discernir, né? Saber diferenciar, usar a inteligência na constituição própria da palavra, né? Intelegeres, escolher dentre o que é melhor para os filhos. Se você está pensando somente numa vida material e está pensando numa lógica material, você está doido que desenvolva recursos para ele ser o super poderoso das matérias daqui da Terra. Mas se você está preocupado com a alma imortal daquela pessoa que está como seu filho ou filha, você está mais preocupado em desenvolver possibilidades que são para a alma, para sempre. Então, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio mental, o equilíbrio orgânico é o primeiro passo. Ele não pode ser se equivocar em relação a isso, né? Esse equilíbrio mental se faz necessário sempre para a criança, né? Vai ter problemas seríssimos, né? Sim. Problemas assim, de distúrbios sérios. Sim, pode provocar, porque na verdade o médium, quando ele está em qualquer tipo de manifestação mediúnica, pode inclusive, dependendo do tipo de mediunidade, utilizar parte do fluido vital do médium. Parte do fluido vital do médium. Então a coisa é complicada, assimila até a constituição física, né, do corpo físico. A estrutura de interligação entre a alma e o corpo físico. Então, não é recomendada. Como já deixou claro aí, não é recomendada. É inconveniente. A inconveniência de estimular. Totalmente, não faça isso. Igualmente,
Se a manifestação é espontânea, não tem problema nenhum. Trate com naturalidade o tema, né? Vamos dar prosseguimento? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Enfim. Ana? Alguém? Não? Então vamos continuando. Então vamos lá. Vou só reduzir aqui um pouquinho para a gente conseguir ler o título aqui. Inconveniência e perigo no estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças. Então vamos lá. Agora ele vai falar sobre essa inconveniência e sobre que tipo de perigo que a pessoa pode estar colocando a criança nessas condições, né? Com efeito, se o exercício da mediunidade requer do próprio adulto disciplina, sintonia com os espíritos superiores, meditação constante, estudo sério e continuado, como exigir que a criança, incapaz ainda de tantos rigores, a exercite de modo adequado? Ou seja, exercite essas potencialidades mediúnicas de modo adequado. Educar a mediunidade tem o sentido de colocar-se na dependência magnética, mental, moral de espíritos dos mais variados níveis evolutivos. Desse modo, sendo a criança inexperiente e possuindo um organismo frágil, fica necessariamente exposta aos efeitos de uma aproximação obsidiante. Em relação a este assunto, Kardec diz o seguinte: a prática do espiritismo demanda muito tato para a utilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem o homem feito a homens feitos, claro que é a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo, estouvadamente é dessa forma, né, esbarafatalhada, né, e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Então ele faz um raciocínio bem importante para todos nós. Se para o adulto já é uma demanda extremamente complexa, estamos falando de interligação de pensamentos, de participação de pensamentos na nossa esfera mental. Se a gente já sabe que o desenvolvimento da mediunidade é o desenvolvimento do espírito reencarnante, o espírito tem que desenvolver as suas potencialidades de paciência, de calma, de paz, de todos os recursos que alguns classificam como virtudes. Se ele já sabe que precisa desenvolver e dilatar essas potencialidades para estar lidando com o campo psíquico de outros, né, nesse intercâmbio, como é que vamos esperar isso de uma criança? Né? Chega a ser até algo desproporcional, né? Prosseguimos. Eu vou botar outro link, que nós já estamos em cima da hora, e já estou botando, tá? Tá bom. Beleza. Eu já estou botando. Vamos lá, então. Tá. Imagina. Então, todos retornaram? Acho que já, sim. Eu tenho uma conhecida e eles são eram um bandista, né? E a minha amiga Magali e a irmã dela, a mãe, teve uma escada, né? Deitada a ponto de perder a criança. Então,
Então, mas aí começa aquele problema. Primeiro que esbarra num problema hoje em dia que não tinha nessa época de Kardec, existe um problema hoje legal. O Código Civil não permite isso. Entendeu? É igual. Não permite, simples assim. Por exemplo, se for o caso de um jovem de 15 anos, 16 anos, os pais vão ter que participar e se responsabilizar, eles vão ter que assinar documentos. Existe todo um ritual de documentos hoje legal, né? Para que a pessoa que deseja isso realmente, alguém vai ter que se responsabilizar. Não existe hoje em dia, na República Moderna, não existe essa coisa de, eu não sabia. Não existe. Não existe, eu não sabia. E também não existe, como é que alguém pode acreditar culpa nisso? Fica tranquilo, você entrega na mão do juiz e ele vai dar culpa para você, fica tranquilo. Então, legalmente, essas pessoas estão se expondo à toa. Né? Qualquer advogado de vara da infância e da juventude vai deixar claro que é um risco desnecessário até. Do ponto de vista da mediunidade em si, a gente tem que observar se é um desejo que os pais é que estão querendo induzir e tentar desenvolver o processo, ou se é algo que normalmente não tem como esperar, não tem como ter um apoio diferente. Aí é um caso muito especial, muito particular. Mas a regra padrão não tem como. O ideal é maior de 18 anos. A pessoa tem que estar apta a tomar essa decisão por ela mesma. Né? A instituição espírita está submetida ao Código Civil, ao Código de Leis do país, né? Seja do Brasil, da França, Estados Unidos, seja o país que for. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente não deixa esse tipo de postura. Sempre alguém está se responsabilizando pela criança. Se você está na rua e acontece alguma coisa com a criança na sua frente, você não agiu e um policial viu, ele pode te prender por você não ter feito nenhum esforço em proteger uma criança. Só para você entender a legislação que as pessoas vivem no próprio país, no próprio Brasil. Então, há todo um controle para preservar ao máximo as crianças. E desde o começo, o texto deixa claro, não se deve fazer essa prática. As pessoas que escolheram isso, nesse caso, José, que você comentou, que optaram, a pessoa está assumindo o risco. Mas a instituição, quem está responsável pela instituição, não sei se vocês sabem, você tem que botar seu CPF lá. Presidente, vice-presidente, bota o CPF. Deu algum problema, o Estado, o Ministério Público vai processar alguma instituição por danos e reparos, quem é processado inicialmente é o CPF da pessoa, não é a instituição, né? Você não vai, por exemplo, processar uma empresa que não tem alma, né? A empresa não tem alma. Você processa o CPF das pessoas que coordenaram e atenderam a certas atividades de certa forma. Né? Seja uma condução fiscal, numa condução de negócios, seja o que for atividade humana. É assim que funcionam hoje em dia os tribunais. Então, já sabendo disso, a casa espírita, de princípio, tem que se preservar nesse aspecto. Ainda mais que a pessoa que está à frente tem que entender. É o CPF dela que está na frente, não é o da maioria, entendeu? Então, você não vai ver, por exemplo, um pai que quer muito a criança, sei lá, uma criança de 7 anos, participar de uma mesa mediúnica, ele montar uma casa espírita com o CPF dele, montar e botar a criança numa mesa mediúnica, porque ele quer, entendeu? Geralmente a gente quer fazer isso com o CPF do outro, porque é sempre mais gostoso, né? Com o CPF do outro. Eu também lembrei agora
Mas, enfim, né? Não, então, varia de caso a caso, tem várias pessoas se arriscando, né? E a gente tem que tentar divulgar ao máximo que no espiritismo nós temos que seguir, né, sempre as legislações de cada país e, acima de tudo, seguir Kardec. Então, seguindo Kardec, seguindo as orientações dos espíritos que guiaram a Constituição, a elaboração, né, Constituição no sentido de elaboração, a elaboração do Livro dos Médiuns, ele deixa claro, ele é bem enfático, né, bem incisivo. Não tem sentido, você está expondo a criança à toa, porque de certa forma os pais ficam preocupados, mas se ele tem missão, se ele tem uma missão nesse sentido, ele não deveria, tá? Não, se ele tem missão, fica tranquilo que a missão espera, a missão não tem essa pressa toda não, a missão pode aguardar, ainda mais que a mediunidade funciona fora do corpo físico, né? A mediunidade durante o sono consegue ser executada normalmente. Então, que se execute por lá. Lá não tem código penal, não tem código civil. Então, nessa fase da infância, pode ser executada por lá. Por aqui, fica meio difícil. Então, não se recomenda, né, essa prática. Agora ele vai falar do outro aspecto, né? Ele falou do primeiro aspecto, que eram os inconvenientes, né? Que 2 aspectos ficam evidenciados. Então, fala do primeiro aspecto, do inconveniente perigo do estímulo ao exercício, da mediunidade na criança, e a mediunidade espontânea nas crianças, né? Como que é observado isso? Vamos ver aqui o texto, como vai dilatar esse raciocínio. Se, em contrapartida, a mediunidade é espontânea na criança, fica claro, conforme já foi dito anteriormente, que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Ou seja, existem casos. E a constituição física da criança suporta aquele processo. Sendo assim, o que é natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade. Segundo deduzimos das seguintes palavras do Espírito Superior, dirigidas a Kardec. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima. A que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. Então ele continua. É certo que, com o crescimento, a criança vai se desligando pouco a pouco das injunções do mundo espiritual, passando a envolver-se mais efetivamente com as ocorrências do plano físico e, como consequência, as manifestações mediúnicas podem escassear, se reduzir, ressurgindo principalmente na adolescência, se ela tem um compromisso maior com a mediunidade. Então ele deixa bem claro, no caso da criança, por exemplo, com visões, ele vê aquela imagem, ele vê com naturalidade, ele não acha que é algo extraordinário, né? Isso aconteceu com diversos médiuns conhecidos, famosos, do Espiritismo, tanto Chico quanto Divaldo narram essas visões e percepções do plano espiritual e mostrando que a criança tratava aquilo com naturalidade. Os pais aqui, meu Deus, cruz, não sei o que, viu o espírito, mas como assim você viu minha mãe? Minha mãe, ela tá aqui, ela quer falar com você. E há todo um embaraço por parte dos adultos, mas não por parte da criança. E à medida que ela for crescendo, esse processo vai, né, vai ficando escasso de eventos, né? Raramente depois ocorre, pode eclodir novamente na adolescência, né? E caso algo se consolide é porque há um compromisso já previamente assinado de mediunidade. Mas essa questão da mediunidade ela pode eclodir também em qualquer outra idade, não é especificamente nessa sequência, né? Podemos prosseguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa rapidinho da minha neta. A minha neta tem 9 anos, Isadora. E ela me relatou há um tempo atrás que a mãe tinha falado comigo. E depois a menina me contou espontaneamente que ela falou, vó, eu tô vendo gente. Eu falei, mas você vê gente, menina, todo mundo vê gente, a gente enxerga, isso aqui. Ela falou, não, mas é gente que some, assim, que eu olho e daqui a pouco some. Aí eu falei, você tá vendo espírito? Falei assim,
falei, tem gente que vê normal, natural. Aí ela falou, mas eu fico com medo. Eu falei, não, você faz assim, se você vê de novo, você fecha os seus olhos e pede para Jesus ajudar ela, essa pessoa que você está vendo, porque você não pode ajudar. Aí Jesus vai ajudar e ela vai sair de perto de você, não vai mais aparecer para você. Aí passou um tempo, ela me falou, vó, eu já não estou vendo mais não. Eu falei, tá vendo? Não falei com você? Você não pode ajudar, mas Jesus pode. Falei assim, pronto, passou. Não está vendo mais, não relatou mais que estivesse vendo. Exato. Agora imagina se você tivesse, por exemplo, né, super valorizado o fenômeno. Meu Deus, você não pode ver isso, que absurdo, que não sei o quê. Agora, como você tratou o assunto com naturalidade, você também não colocou temor onde não existe, né? Geralmente o temor, o medo, o pavor, ele provém de alguém, né? Nunca é da própria criança em relação a essas manifestações. Podemos seguir então? É só isso que eu queria relatar. Não, mas é importante, esses relatos são importantes. Porque outros pais podem estar em contato com essas situações e tem que tentar atuar com naturalidade. Claro que o pai e a mãe, que já é espírita, ele trata o assunto de uma maneira muito mais tranquila. O pai e a mãe, que não tem nenhum envolvimento nesses assuntos, realmente fica mais difícil, né? Mais difícil lidar com esse processo todo, né? Então vamos lá. Dando prosseguimento. Me fez lembrar de uma moça, que chegou lá no Galileia com muito medo. Até hoje ela está frequentando e parece que deve estar no sábado. E veio espírito, assim, todo normal. Aí ela tem tanto medo, que ela fica apavorada. Aí quando ela chegou lá no Galileia, eu estava conversando com ela fazer isso, Fátima. Falei com ela, toda vez que você vê, você pensa em Jesus, pede a Jesus. Que vai, ela virou para mim e falou assim, olha, o espírito que está aqui está dizendo que você falou certo. Aí eu achei engraçado, que ela tinha pavor, ela estava com muito pavor. Não, é engraçado, né? É porque ela também não lembra durante o sono, mas durante o sono ela vê um monte de coisa também, né? Só que o nosso cérebro não processa. Mas é engraçado realmente, porque deveria ser uma coisa tão natural, né? E a maioria age realmente com medo danado, né? Eu brincava muito, né? Quando eu era criança, eu brincava muito com todo mundo. Eu falava, nossa, eu vi um espírito! A pessoa, cadê? Onde? Você, pô, você tá encarnado aí. Claro que olha, mas eu vou te falar, deve ser muito difícil para quem tem essa evidência. Eu acho que é uma das mediunidades mais difíceis, né? Porque nem todo mundo tá bem, né? Então você vai ver muitas dores. Né? Não, com certeza, mas vai chegar um momento na humanidade onde todos vão ver. Vai chegar um ponto até que a mediunidade vai ser tão intensa, o processo vai ser tão complexo, que todos vão ver continuamente. Porque não existe motivo para interromper, né? Só ocorre interrupção porque há uma necessidade devido à nossa deficiência. A nossa deficiência de equilíbrio moral, de equilíbrio, né, dos nossos emoções, dos nossos sentimentos, devido a essa dificuldade. Se não existisse essa dificuldade, deveria até ser um processo contínuo e natural. Porque é natural, não é não natural, é natural, né? Talvez fosse tão mais consolador, né? Imagina você vendo uma pessoa muito querida que já partiu, né? Devia ser consolador, eu fico imaginando isso. Não tô falando que eu tô querendo ter nada. Não, com certeza, mas imagina, a pessoa vai irradiar pensamentos de carinho, de fraternidade, mutuamente, vai ter um preparo de compreender certas situações, certos momentos, mas isso não quer dizer que o espírito às vezes não está ali presente, emanando esses pensamentos, esses sentimentos. Ele está ali, né? A maioria está ali, né? Mas é verdade. Eu lembro uma vez quando... A Mariana, minha filha, quando ela era pequenininha assim, uns 2, 3 anos, ela brincava com alguém.
Sim, Não queria sim. brincar com ninguém, brincar. Eu deixava ela brincar. Não falava nada não, tadinha, brincava tão feliz. Falava com a pessoa, conversava, meu marido ficava apavorado, eu falava, não é nada não, é imaginação, mentira, sabia que é. Podia ter uma criança brincando com ela, por que não? Hoje, Aí, a psicologia infantil trata isso como sendo imaginação, né? Mas, não, mas eu falava isso pra ele. Eu sim, falava isso pra né? ele, não, é a imaginação dela, depois passa. Mas eu tinha certeza que ela tinha alguém lá, porque ela falava, ela arrumava um lugarzinho Sim, pra criança brincar com ela. Aí foi passando o tempo, ela foi crescendo, acabou. sim. A criança foi embora também. Mas ela não. Esse processo ser contínuo tem um problema grave ainda do nosso nível moral, né? Nós somos altamente orgulhosos. Então, por exemplo, você aprendeu um idioma, você acha que você aprendeu sozinho. Você aprendeu Parece. matemática, você acha que aprendeu sozinho. Você aprendeu a escrever esse idioma difícil chamado língua portuguesa, essa coisa esquisita, aí você acha que você aprendeu sozinho. Mas quando a gente lembra lá daquele estudo sobre o anjo da guarda, né, o espírito protetor, ali é uma mensagem que ele fala assim, ó, desde as coisas mais simples, como aprender a escrever, aprender a pronunciar as palavras, esse espírito estimulou e amparou o seu desenvolvimento. Então, do ponto de vista de orgulho, seria um problema gravíssimo, né? Porque as pessoas teriam um problema grave. A pessoa perceberia que a ideia não é dela. Né? E a pessoa ainda está naquela fase que ela precisa se autoafirmar. Ela precisa provar para ela mesma que ela consegue gerar certas coisas. Mesmo que seja erroneamente, né? Direcionada à origem da solução, não procedendo dela, né? Procede de terceiros. Porque tudo é coletivo, né? Não existe uma evolução isolada, né? Na matemática, então, na física, é impressionante. Um começa com uma ideia, daqui a pouco o outro continua a ideia, daqui a pouco continua a ideia. Como você vê, foram 10 pessoas que se debruçaram sobre o tema para evoluir um tema. Mas não foi 10 individualmente. Talvez tenham sido centenas. Centenas de espíritos participando, entendeu? Mas como fere muito o nosso orgulho ainda, né? A gente não aceita. Só pode ser se foi ideia natural nossa, né? A gente não aceita. Aí fica difícil. Mas vamos lá. Continuando. Vamos lá. Como exemplo de espontaneidade mediúnica nas crianças, vejamos o que se passou com o médium Francisco Cândido Xavier, segundo Ramiro Gama, quando contava apenas 7 anos de idade. Entregue pelo pai aos cuidados da madrinha, após a desencarnação da genitora, o menino Chico padecia muito com os maus tratos que daquela recebia. O que o consolava eram os momentos que passava junto com a Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, abrigado à sombra das bananeiras, no fundo do quintal. Numa dessas preciosas oportunidades, o menino, muito aflito, pediu ao bondoso espírito que o retirasse da casa da madrinha. A mãe, em vista disso, receitou-lhe paciência e, confortando o filho, deu-lhe notícias do pedido que já havia feito Jesus, no sentido de enviar um anjo bom que tomasse conta dele e dos outros irmãos. Assim, cheio de esperanças, sempre que tinha oportunidade de estar com a mãe, Chico lhe perguntava sobre a chegada do anjo, ao que o espírito serenamente respondia: espere, meu filho. Então é fantástico, né? Essa parcela de estar ali em contato com a mãe para suportar aquela dor imensa que era viver aquela situação adversa. Continua, gente? Posso continuar aqui então? Está no mesmo tema? Pode. Após algum tempo de viuvez, o senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, resolveu casar-se em segundas núpcias com Cidália Batista, que logo reclamou os filhos de Maria João de Deus, inclusive o Chico, que se encontravam espalhados por diversas casas. Ao ver a criança, Cidália não pôde esconder a amarga surpresa diante das inúmeras marcas
estampadas em seu ventre, resultado das torturas causadas pela penetração de pontas de garfo. Assim, e todo mundo fica pensando assim, não, Chico, uma alma superior, era super protegida, com a barriga toda furada de garfo. Protegida, né? Tá bom. Esses tipos de espírito vem, passa por tudo quanto é tipo de esfolação e não fica revoltada. Assim, sob o impacto da emoção, beijou e abraçou o pequeno, que correspondeu totalmente aos gestos de carinho da bondosa senhora. Após esses instantes distinguidos pela ternura, a madrasta perguntou-lhe: "Você sabe quem sou, meu filho?" O menino prontamente respondeu: "Sim, sei sim. A senhora é o anjo bom de que minha mãe já falou." Realmente, né? É um anjo, né? Tratou ele com carinho. A outra pessoa só vivia torturando ele. Só pode ser um anjo bom, né? Tenha paciência. Eu lembrei agora da minha comadre. Ela tem uma netinha. A netinha tem 4 anos. A netinha olha para a Bisa, ela fala, a minha comadre estava falando que ela tem uma implicância com a Bisa. Ela olha para a Bisa, ela fala para minha comadre assim, que ela vê uma coisa muito ruim junto da Bisa. Ela tem 4 aninhos, então quando a Bisa se aproxima, ela fica falando assim: "O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui?" Ela tem horror a Bisa, ela não gosta, porque aí minha comadre foi perguntar: "A minha filha, por que você trata a sua Bisa assim?" É muito ruim, eu vejo uma coisa muito ruim, né? Tem assim, 4 anos de idade. Agora porque... me fez lembrar o Chico, né, que via junto com a madrinha, né? Mas assim, talvez as duas tenham um passado difícil, né? É um momento para a bisavó fazer o contrário, né? A criança, que é a vítima, deve ser a vítima, ela não pode mudar a reação dela, né? Como o Chico também não pôde mudar a reação dele, né? Ele ficava desejando que aquilo não se continuasse, não perpetuasse. Quem vai desejar continuar, né? Me fura mais um pouco. Só alguém que é sadomasoquista. Mas sendo fora isso, a pessoa não quer, né, que o espinho permaneça ali na carne. Vai fazer o possível para tirar. Então cabe à bisavó, né, ter uma conduta de amor como se fosse, né, a estrela mais importante do universo. E tratar a criança de um jeito totalmente diferenciado, né? Cabe a todos nós, como adultos, né, conscientes, independente da idade, né, se é bisavó ou se é 20 e poucos anos, entender, né, que temos que usar o chamado amor cobre multidão de pecados. Né? O amor, ele parado sozinho não cobre nada. Né? Ele não cobre nenhuma folha de papel. Né? Só a palavra amor, são pouquinhas letras, né, não cobre nada. Então o exercício do amor, né, o dilatar em amor é que vai realmente cobrir outras percepções. Aquele espírito tem aquela percepção, cabe a ambos, né, desenvolver outro tipo de experiências. Mas é claro, como a criança, cabe primeiramente para o adulto, né, desenvolver outro tipo de conduta. Será que a partir daí também, que diz que a criança não esconde nada, é nesse sentido também, né? Agora me veio isso na mente, né? A criança fala. Sim, a criança fala na hora. E age também na hora. Tem criança que não fala, vai lá e age, né? Então, vai realmente de cada espírito reencarnante. Agora, com certeza, a criança percebe aquela sensação e ela vê liberdade para falar, né, com as pessoas que estão à sua volta, a pessoa vai e fala, né? Existe ali uma contrariedade, às vezes, profunda, né? De problemas, às vezes, de séculos. Séculos sem se reencontrar e de repente se reencontra. E às vezes pelo planejamento divino ele deixa claro: não, você vai ter uma netinha, mas é sua bisneta, vão ser só 8 anos, não mais que isso, mas já é um primeiro contato. Na próxima situação, de repente você vai estar mais próximo ainda, vai ficar algumas décadas juntos.
Depois, entendeu? Há toda uma necessidade de um tempo particionado, né? Por isso que o planejamento de reencarnações é tão complexo. Porque a gente acredita que até que isso tudo é coincidência, né? Mas não é coincidência. Todos esses processos, esses contatos, eles são planejados, projetados. Fulano vai poder só conviver X anos com a pessoa. Não é um convívio contínuo, vai só fazer visitas. Não é um contínuo, é contínuo. Mas a gente não acredita nisso, né? Mas é complicado. Tem pessoas que não... Às vezes a coisa é tão séria que a pessoa, né, nem de uma primeira vez, nem nasce assim nasce na família, mas é uma convivência muito pequena. Minha amiga relata que a filha dela via uma determinada pessoa da família, mas gritava tanto que ela ficava envergonhada. E era só aquela pessoa. Quer dizer, a pessoa estava ali para ela ter algum contato, mas não era uma convivência assim, muito grande, não, sabe? Não havia uma suportação da criança com relação àquela pessoa. Que terrível, né? Porque são embates, né? São embates entre almas. Embates que às vezes levou séculos, milênios, sei lá quanto tempo. Estrutura de ódio é uma coisa impressionante, né? O ódio ele percorre tempos e épocas por muito tempo, por muitas situações diversas. É claro que todos os planejamentos de reencontro são para desfazer esses sentimentos. Então, por vezes, quem pediu para desfazer esses sentimentos foram os próprios participantes do processo. Só que quando a gente chega aqui, né, a gente não quer, por vezes, ter o contato. Mas no caso de criança, é super natural. A criança tem essas reações, não fica bem. Tem criança que passa mal. A criança estava bem, de repente começa a ter crises, sei lá, se a criança tem asma, começa a se sentir com problema de asma, né? Porque muita gente fica achando que tudo é espírito desencarnado, né? Às vezes é o encarnado. É a vibração ali do encarnado, né, que possui um histórico de ódio entre eles e que é isso, tem que ter aquele primeiro contato. Eu lembro muito daquele no livro A Caminho da Luz, com a reencarnação de Segismundo, quando tá ali naquele triângulo amoroso entre Adelino, Raquel e Segismundo, né? Adelino e Raquel estavam encarnados. Missionários da Luz, até falei dele hoje. Isso, desculpa, Missionários da Luz, isso mesmo. Adelino e Raquel, eles decidiram ter um filho. Só que desde 2 anos antes de ter o processo de fecundação, né, muito tempo antes de ter o processo de fecundação, esse espírito já estava sendo aproximado. Já estava sendo aproximado. O Segismundo ficava, às vezes, em alguns cômodos distante do cômodo principal onde estava o casal. E ele, durante o sono, sonhava que tinha alguém correndo atrás dele com faca, que tinha alguém querendo matar ele. Ele acordava, meu Deus, tive um pesadelo. Tinha alguém correndo atrás de mim querendo me matar. Mas ele não percebia que era a presença, né? E é um processo importantíssimo para a gente perceber, né? Para todos nós, como que o histórico fica impregnado em cada um de nós. Nossos históricos estão impregnados em cada um de nós. Então, o que nós temos que sempre dilatar as nossas possibilidades de pensar no bem, de agir no bem. Por mais que exista ali uma repulsa do passado, vai se perceber que não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma tendência, está com outro tipo de esforço. Enquanto no esforço anterior era esfolar, maltratar e torturar, o esforço agora é justamente o oposto. Então por isso que é muito importante, só assim realmente o amor cobre a multidão dos pecados, né? Porque o planejamento das encarnações é focado nessa frase. O amor cobre a multidão dos pecados. Se a gente fosse falar qual frase simboliza a reencarnação, é essa. O amor cobre a multidão dos pecados. Agora, a iniciativa de amar e a sua predisposição e o seu controle, o seu afinco, o seu orar e vigiar, que a gente fica muito tentando vigiar só o que a gente faz de mal, mas esquece de vigiar o que a gente faz de bem. Se a gente começar a vigiar cada vez mais, exercer o bem, ao máximo, desde um estranho até o mais conhecido,
a gente vai perceber que a gente vai dilatar as nossas possibilidades de apagar, né, tantos equívocos do passado, né? A gente continua nesse aqui, então. Vamos continuar. Dá para fechar esse 2.1, né? Então vamos lá. No prefácio da prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, que é o capítulo 28, Preces Espíritas, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte: todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. A criança é, desse modo, resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores. O caso, entre parênteses, né? O caso do médium Francisco Cândido Xavier, supracitado, também é um exemplo do que estamos dizendo. Fecha parênteses. Deles recebendo intuições orientadoras e, não raro, avisos e recados aos familiares, a ela transmitidos através da vidência, da intuição ou de outras faculdades. Então, como a gente estava comentando inicialmente, né, por coincidência, não sabia que ele ia tocar nesse assunto aqui nesse item, temos que ter essa consciência, né? A criança, como qualquer outro espírito reencarnante, foi outorgado por Deus, não foi pedido, não. Deus chegou assim: tô aqui em Júpiter, já evoluí, tô super evoluído. Ei, você, perdeu. Você agora vai se ligar a um espírito lá na Terra, assim, assado. Você vai orientar ele e você vai ser o espírito guardião dele. Então ele percebe isso e ele passa a detectar essa conexão e passa a exercer essa influência. Pode ser um espírito de altíssima envergadura moral, inclusive até de outro planeta, não precisa ser ligado a esse, como igualmente um espírito até mesmo próximo ou que já avançou, né, nesse processo de evolução e apoio, que tem ligação com a família. Então, continuando. É o que também podemos observar no seguinte relato da médium Ivone A. Pereira. Aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os e... Deixa eu reposicionar aqui. E falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai, e a proclamava como tal a todos os de casa, com naturalidade, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-me orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Nessas circunstâncias, estando a criança resguardada, controlada por seu espírito protetor, ou anjo da guarda, segundo a compreensão da maioria das pessoas, e auxiliada por outros amigos espirituais que o amam, não há o que temer, cabendo à família, em primeiro lugar, demonstrar tranquilidade, confiança nos desígnios superiores, facilitando assim a intervenção benéfica dessas entidades. Bem, então a mensagem é bem clara, né? Os pais, a criança narrando esses efeitos, deve fazer o possível para acalmar o processo, não deixar a criança preocupada, não criar situações constrangedoras, de medo, de receio, muito pelo contrário. Mas é importantíssimo a gente ter essa percepção. Todos, sem exceção, possuem um anjo da guarda. Sempre.
desde pequenininho. Lá no início lá do estudo sistematizado, quando teve um capítulo específico sobre o anjo da guarda, é impressionante. Das coisas mais básicas. Porque, por exemplo, imagina que você está reencarnando vindo de um país árabe. Né? Não sei se vocês sabem, mas no mundo árabe você não escreve como a gente escreve aqui. Né? O idioma é bem diferente, a grafia é bem diferente. Não se escreve da esquerda para a direita no papel. Né? Sempre se escreve o contrário, da direita para a esquerda. No Japão é pior ainda, né? Além daquelas simbologias tão complexas, não se lê o livro da capa para o fundo, mas do fundo para a capa. A gente lê o livro ao contrário no Japão. Então é óbvio que a criança, quando vem de um país assim, que a gente pode até classificar como hostil à língua portuguesa, vai precisar de muito apoio. Muito treinamento, fora do corpo físico, inclusive, para se adaptar ao idioma, às expressões do país, do local, aos hábitos sociais, aos hábitos daquela sociedade, né? Então, sem realmente sem esse espírito protetor, sem esse espírito amigo que vai guiar a criança nesse período, é muito difícil reencarnar. Eu diria até que seria impossível a reencarnação se concretizar adequadamente. E aí vai de acordo de cada um, né, de perceber esse detalhe. Mas a criança está em contato, ela percebe com uma certa facilidade esses irmãos que apoiam e amparam de uma maneira mais próxima, né? Mais alguém quer falar uma coisa aí? Não. Alguém quer comentar? Hoje só eu, Fátima e José que ficamos falando. Né? A Andréia chegou agora. A Andréia vai fazer a prece final então pra gente, já que chegou agora. Isso aí. Né, Andréia? Gente, eu tô tão ruim. Eu também dormi e eu acordei agora. Que molecinha, hein? Ela tava desdobrando. Trabalhando espiritual. Então você chegou no final, então, né? Faz a nossa prece aí. Já que ninguém quer mais comentar, né? Tá bom. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, pela mensagem. Agradecer, Senhor, por tudo que recebemos todos os dias. Possamos reforçar, Senhor, todo esse trabalho, toda essa luta, todas essas mensagens para melhorar cada dia. Nós possamos ser fortes dentro das nossas provações, que nós consigamos ter mais, Senhor, essa ótima oportunidade de estarmos aqui no corpo físico para melhorar cada dia, Senhor. Quero pedir por todos os irmãos presentes, todos os que não puderam aparecer por algum motivo, do Senhor, para receber todos os dias essa ajuda, esse socorro, que nós possamos estar buscando perceber essa ajuda todos os dias, ter mais carinho na nossa casa e aonde nós formos, Senhor, com todos, que nós possamos treinar a boa vontade, a caridade dentro de cada um de nós, Mestre Jesus. Muito obrigada, Mestre, por essa oportunidade. Nessa prece pedimos, Senhor, permissão para terminar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor.